gente! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio Papo de Praia, esse podcast que mergulha a fundo nas conquistas. Que mais? Você não decorou ainda, não? Não decorou. Histórias e bastidores de um dos maiores clubes sociais e esportivos do Brasil, gente. E do mundo. Aê! Estamos começando mais um episódio e hoje... Nossa, Lê, acho que eu tô com uma dor de cabeça. Tá passando mal? Eu tô. Não tô De sentindo ajuda bem, não. médica? Eu tô precisando de um médico. Saúde, Um performance. médico, isso, de alta performance. Você é um sabe? de alto rendimento. nas horas Isso, vagas, né? porque eu tô virando atleta agora. Uhum. Só que não, né? Mas, gente, antes de apresentarmos aqui, eu sou a Carol Russo, tá? E eu sou o Leandro Neves. E a Carol já antecipou um Já pouquinho o nosso antecipei. convidado. Já né? fui falando. Além de tudo isso, ele faz parte da história do Praia Clube. É verdade. A família faz parte da história do Praia. Eu tenho certeza que hoje a gente vai saber coisa demais desse mundo praiano. Vamos revelar, então? À vontade. Com vocês, doutor Fabrício Naves, muito obrigada por estar aqui conosco. Bem-vindo ao nosso Muito episódio. bem-vindo. Papo É um de Praia. prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. A gente conversa um pouquinho sobre história do Praia, né? Um pouquinho de medicina esportiva. Tem muita coisa legal pra gente conversar hoje aqui. Show de bola. Muito bom. Então, assim, para começar, né? Vocês sabem que tem aquela perguntinha que eu gosto de fazer. De lei. Quem que é Fabrício? Bom, vamos lá então. O Fabrício Naves, então, a gente estava comentando, que vocês comentaram da história do Praia Clube, né? Eu sou médico, né? A minha área de formação é medicina, eu fiz graduação aqui na UFO, né? E depois eu fui me especializar, fiquei algum tempo em São Paulo me especializando e fiz medicina esportiva. Tá? E adoro esporte desde criança, né? Assim, a minha vida inteira foi ligada ao esporte, nadei muitos anos, meu pai sempre foi ligado à água, então vela, esqui aquático. Então eu acabei já praticando um pouquinho de tudo, né? Eu joguei vôlei, natação, ciclismo, montanhismo, vela, peteca, enfim, um pouco de tudo. Então o esporte sempre fez muita parte da minha vida, principalmente os esportes aquáticos, né? Isso vem muito do meu pai. Então... acabei fazendo essa formação em São Paulo e, enfim, a gente está muito ligado ao Uberlândia, ao Praia Clube, né? E por que não voltar para Uberlândia, né? E tentar entrar no Praia Clube, que é um clube que eu sempre frequentei e sempre fez parte da história da nossa família. Enfim, deu certo, aqui estou, fazendo parte da história desse clube desde pequenininho e agora eu trabalhando também nele, né? Que bom que aqui você está, né? Graças a Deus. E como que nasceu a sua escolha pelo trabalho na área da saúde? Tá, eu acho que foi uma escolha, assim, eu nunca tive tanta certeza se eu queria fazer medicina ou não, né? Não sou daquelas crianças que falam, eu quero ser médico, eu quero ser aquilo. Isso foi uma coisa que foi acontecendo, foi sendo formada ao longo da minha vida. Né? Chegou na parte de fazer vestibular, eu tinha que decidir entre o que escolher. Na época eu queria fazer ou arquitetura, e aí ficou arquitetura e medicina. Acabei optando pela medicina, eu sempre gostei muito de biologia, gostava dessa área na escola e acabei optando por isso. Fiz a graduação aqui na UFO, né? E eu ainda assim, mesmo na graduação, eu fiquei um pouco de dúvida ainda se eu queria seguir carreira na medicina, era uma dúvida ainda que eu tinha, né? Acabei a graduação, uma área que eu gostei muito foi a área de pediatria, né? É uma área que era assim, bem organizada na UFO, eu gostava de criança, sempre gostei de criança. Acabei fazendo um ano, né, de serviço militar obrigatório na aeronáutica, lá em Brasília, fiquei na base aérea de Brasília, e lá fiquei como pediatra. Então, enfim, acabei gostando um pouco da área, mas sempre essa questão do esporte sempre fez parte da minha vida, né? Eu acabei lá descobrindo que existia uma área, né, de formação, de pós-graduação de medicina esportiva. Depois que eu descobri essa área, eu falei, isso tem tudo a ver comigo. Eu quero fazer isso. Você se encontrou ali. E aí eu me encontrei, acabei procurando depois, né, entender onde tinha esse tipo de formação no Brasil, né? Acabei descobrindo que existia uma pós-graduação na Escola Paulista de Medicina, né, Universidade Federal de São Paulo. Não existia residência médica ainda na área, né, que é o padrão ouro de formação de uma especialização médica. Então eu acabei fazendo essa formação lá em São Paulo, um ano, né, de uma pós-graduação, e no ano seguinte abriu a vaga, então abriu a primeira turma de residência médica e medicina esportiva do Brasil. Foram 3 lugares que abriram no Brasil, uma delas é a Escola Paulista de Medicina. Acabei prestando, passei, e, enfim, estou até aqui até hoje nessa área, né? Exatamente. Mas aí essa questão do esporte, de onde que
veio essa vontade? Você já praticava esporte, já gostava, sempre uma coisa que esteve na sua vida assim, e aí, pô, deu esse estalo, falou, vou seguir pra isso. Então, a questão do esporte em si, não só o esporte, né, mas a área da saúde em si, a prática do exercício físico, né, eu acho que eu tenho uma relação muito passional com isso. Então, eu sempre identifiquei no esporte, né, na prática do exercício físico, como um meio para você melhorar a saúde. Então, até a ideia da medicina esportiva foi muito para esse lado, né? Porque a gente via muitas pessoas obesas, sedentárias, e você vê nesses hábitos de vida muitos dos problemas que essas pessoas têm, que a população tem, né? Então, você vê tabagismo, etilismo, né? O sedentarismo, né? Obesidade. Então, se a gente conseguir tratar isso de alguma forma, a gente melhora muito, né, esse desfecho de doença em si. E nada melhor que o exercício físico, né? Porque o exercício físico, quando ele é praticado de forma regular, ele traz tudo isso. Então, além da mudança de hábito, né, enfim, do exercício físico trazer para você uma melhora do condicionamento cardiovascular, melhora do seu metabolismo, enfim, você tem melhoras de várias áreas do organismo, né? Mas ele traz também uma mudança de padrão. Então, você já percebeu que pessoas que praticam exercício físico, elas têm hábitos melhores, os relacionamentos são melhores, né? Então, a gente acaba tendo no exercício físico, né, esse motor para você mudar e desenvolver as pessoas e melhorar a saúde. E aí o esporte ele veio uma consequência, eu acho, disso, né? Porque o esporte sempre fez parte da minha vida. E aí, por que não juntar o exercício físico com o esporte? E a área tem tudo a ver com isso, né? Então ela trabalha tanto com a medicina esportiva focada para performance, que é muito do que a gente faz hoje no Praia Clube, mas também existe um outro lado, que é promoção de saúde. Então, utilizar o exercício como meio para promover a saúde. E como que foi a sua chegada no Praia Clube, né, enquanto profissional? Então, eu já pensava em voltar para Uberlândia, né? Teve um momento, eu fiquei quase 10 anos em São Paulo, e eu queria sair do grande centro São Paulo. Para mim, a qualidade de vida de São Paulo é muito ruim, né? A gente perde muito tempo em São Paulo para muita coisa. Então eu queria voltar a ter essa vivência de clube, né, que eu tinha antes, né, esses momentos de lazer, poder nadar, poder correr, ter um pouco mais de tempo e qualidade de vida. E enfim, o Praia, acho que nessa época que eu voltei, ele começou a investir um pouco mais nisso. Já tinha um investimento, né, mas acho que esse crescimento, né, esse volume que tomou nesses últimos tempos, eu acho que até coincide um pouco com essa minha vinda para cá. Então eu acho que eu fui um pouco até sortudo, né, de chegar nesse momento que o Praia estava tendo esse crescimento. E aí eu comecei a vir para Uberlândia, né, eu vinha inicialmente a cada 15 dias, depois passei a vir semanalmente, e aí decidi mudar para cá. Né, e nesse meu tempo eu já vinha conversando com o Praia Clube para ver se eu entrava de alguma forma aqui. Né, comecei a acompanhar o vôlei feminino, tá, e aí depois surgiu essa oportunidade de a gente fazer as avaliações dos atletas todos do clube, e aí eu entrei de vez. Né, então, não só acompanhando o esporte de alto rendimento, né, o esporte profissional, mas também acompanhando toda a base. Então existe toda uma avaliação que a gente faz em todo início de temporada para esses atletas, todos, desde as crianças até os adultos, todos que competem pelo Praia Clube, a gente faz uma avaliação inicial. Então a gente está fazendo hoje em torno de 700, 800 avaliações por ano, isso num período aí de 2 meses. Tá? Então a gente avalia todos os atletas para entender se tem algum problema cardiovascular, algum histórico na família, né, que tipo de exercício que está fazendo, se já teve lesão, se não teve lesão, que tipo de suplemento usa. Então, enfim, é uma abordagem muito geral sobre a saúde daquele atleta para ver se ele está apto ou não, né, a competir pelo Praia Clube. Né? E além do profissional, claro, que a gente está aí também acompanhando todo mundo. Tá de olho ali, por enquanto, sozinho, né? Tô querendo agora que entre mais um médico para me ajudar, porque cresceu demais o clube, né? Masmorra. Fica a dica, Mas, Fabrício, conta pra gente qual que é o maior desafio que você tem, assim, no alto rendimento, né? Você, veio junto com esse crescimento esportivo do alto rendimento do Praia, pôde pegar do início, moldando do jeito que você entende que seria interessante também, mas qual que é o desafio disso tudo, assim, pra você? O que você entende que, tem a questão da saúde e performance, como você comentou, das pessoas mesmo que não são atletas, mas aí vem pro mundo do alto rendimento, até mesmo da base, como que é? Eu acho que o grande desafio, acho que para todo mundo que está no alto rendimento, é você conseguir atender as expectativas, né, dos patrocinadores, dos gerentes, dos atletas, e até uma expectativa sua, né? Porque a gente se cobra também.
né? Quando uma equipe nossa perde, eu fico sentido, porque eu tenho parte da culpa ali, né, de ter perdido ou não. Claro que a gente também tem o bônus de quando ganha, né? Mas a gente sente, porque a gente está ali, a gente faz parte das comissões, a gente está vivendo aquele dia a dia. Então, eu acho que essa é a grande dificuldade, né? Acho que a grande dificuldade em toda a profissão são os relacionamentos pessoais, né? É você saber entender, interpretar as dificuldades, né, os anseios de cada atleta. Porque cada um lida diferente com os seus problemas. E no final, o médico, ele acaba tendo que lidar com problemas dos atletas, né? São problemas de saúde. A gente também promove saúde, tentando antecipar algumas coisas. Mas no dia a dia, o que a gente lida são com expectativas, né? Porque eu quero voltar rápido, eu quero performar rápido, né? Para o atleta é importante também. Porque não é só cuidar da saúde dele. Ele tem uma exposição. Ele precisa estar jogando, né? Ele precisa estar atuando na área dele para ele ser visto também. Precisa entregar, né? Precisa entregar. Então ele tem que entregar pessoalmente, ele tem que entregar para o time também. Então eu acho que essa é a grande dificuldade. Legal. E você pegar aquele atleta da base para transformar ele para o alto rendimento? É um processo, né? Sim, claro. E assim, e é sempre bom lembrar que a gente, né? Isso não sou eu, Fabrício, né, que estou fazendo isso. Então, sempre em esporte de alto rendimento, a gente tem uma equipe gigantesca, né? Então a gente tem desde a parte daquele professor que iniciou na base, né? A gente tem uma gerência, a gente tem a parte da diretoria, a gente tem preparadores físicos, fisioterapeutas, psicólogos. Então, é toda uma equipe envolvida para que aquilo aconteça, né? Tem muita coisa que acontece nos bastidores que a gente não entende, né? Como é que chegou aquela verba ali, por exemplo? Como é que foi essa amarração para que a gente conseguir viabilizar aquele esporte novo que está acontecendo ali no Praia Clube? Porque todo mundo acha que é fácil, né? Pô, vamos fazer isso, chegou um esporte novo, sai um esporte, mas muitas vezes os bastidores que estão acontecendo ali são muito difíceis, né? E a gente precisa viabilizar aquilo financeiramente para acontecer. Porque não adianta você abrir uma modalidade ou desenvolver uma modalidade se você não tem um recurso para desenvolver aquilo ali, né? Para você ter uma modalidade que realmente ela está crescendo, você tem que ter boas pessoas, né? Bons recursos humanos para atuarem junto, você tem que ter bons atletas, né? Você tem que ter verba para viagens, para uniforme, para pedir exame, né? Para tratar aquele atleta. Então, tem muita coisa envolvida. E essa equipe, né? Quando é uma equipe muito boa e ela está muito bem azeitada, né? Aquilo funciona, a engrenagem está boa, a gente cresce, né? E eu acho que o Praia está indo nessa direção, né? Claro que a gente tem muito a crescer ainda, né? A gente tem outros clubes que a gente sempre olha, né? Você pega o Minas, é um clube que começou muito antes do Praia, o Pinheiros também já tem né, essa parte muito bem desenvolvida no Brasil, mas o Praia conseguiu fazer do jeito dele, né, as coisas acontecerem. Né? O Uberlândia tem muito disso, né? O Uberlândia ser esse hub logístico, né? Por que o Uberlândia é um hub logístico desse tamanho, sendo que a gente não tem linha de trem, né? A gente não tem nada, mas por quê? Porque alguém lá atrás falou assim, eu quero desenvolver esse mercado. Então tiveram, né, a sabedoria de saber desenvolver e atender uma demanda que existia no Brasil. O Praia está do mesmo jeito. Por que um clube do interior cresceu tanto dessa forma? Graças às pessoas que idealizaram aquilo e fizeram isso acontecer. Então, eu tô tendo uma aula aqui. Eu tô vendo, você tá vidrado, tendo assim, uma ó. aula. Não, realmente. Mas como que é um dia típico de trabalho com os atletas do Praia Clube? Ó, o dia a dia, geralmente, a gente, assim, eu atendo alguns dias no Praia, né? E muito do dia a dia, então a gente tirando esse período inicial do ano, que a gente chama de fazer uma avaliação pré-participação, né? Que aí a gente tem, geralmente a gente tem aí 20, 30 atendimentos por período, mas o dia a dia, geralmente, é um dia a dia de demanda. Então, eu tenho algum atleta, por exemplo, que está com algum problema de saúde, que seja uma virose, qualquer coisa, que você imaginar como se fosse um pronto-socorro, tá? Então, ele faz um agendamento e aí eu atendo esse atleta lá. Mas muito do dia a dia do atleta são lesões, né? Então, existem lesões por sobrecarga, que a gente fala, que são as tendinopatias, né? Essa dor muscular tardia, né? Dores articulares. Então, são lesões que acontecem por uma demanda aumentada daquele atleta. Né? Isso é muito comum no esporte de alto rendimento. Existem lesões que são traumáticas. E aí aquele atleta
né, teve alguma lesão, ele trombou com alguém, tomou uma bolada no dedo, enfim, a gente tem, né, torceu o joelho, né, você pega o exemplo da Carol Gattaz, agora recente, né, que estava conosco no final da temporada passada, teve uma entorse de joelho, né, lesionou novamente o ligamento cruzado anterior e teve que operar. Então isso acontece muito com os atletas, né, a gente vive isso muito no dia a dia, e de novo a gente volta a essa expectativa, né, porque é um atleta que está com 44 anos, é isso, né? Isso. Já fez muito pelo vôlei, né? Então, passou por alguma cirurgia já, passou por alguns procedimentos, infelizmente não conseguiu recuperar, porque é um joelho que já tem uma sobrecarga muito grande, né? E muitas vezes, quando a gente aumenta essa demanda, né, o joelho volta a inchar, ela volta a sentir dor, e aí fica difícil. Então, a gente tem que lidar muito com isso no dia a dia. E muitas vezes, por mais que existam tecnologias, né, tratamentos novos, muitas vezes a gente não consegue resolver um problema. Né? A gente tem que aceitar aquilo, infelizmente é o que acontece. E para o atleta é muito ruim, né? Nossa senhora, é difícil demais. E para a ter que gente parar também, por né? conta E para a gente é disso, muito ruim, para o atleta é muito ruim, a gente fica sensibilizado com eles. Aham. E assim, dias de jogo ou perto de alguma competição, muda muita coisa no atleta, a rotina? Existe algum exame É. específico, alguma coisa que é feita? Não, no geral, assim, todos os atletas, eles... você pega os atletas de alto rendimento, das equipes profissionais, então existe uma comissão técnica que é deles, né? Diferentemente da base, que a gente tem um grupo de pessoas que atendem todos eles. Mas as equipes principais têm suas próprias comissões técnicas. Então existe um trabalho mais individualizado para eles, tá? Então toda semana a gente tem uma programação de treinos, né, que é informado, e a gente segue essa programação, tá? E os atletas, todos eles, principalmente aqueles que já têm alguma lesão crônica, uma sobrecarga, eles fazem um trabalho preventivo voltado para tratar aqueles problemas específicos, tá? No dia de jogo, geralmente, né, no período, né, porque geralmente tem treinos em 2 períodos, da manhã e da tarde. Geralmente no dia de jogo não tem treino em um período, então existe um descanso, né, antes daquele jogo. Mas existe toda uma preparação, né, tanto da parte tática, então a gente, né, os atletas no geral vão assistir algum vídeo para entender a equipe adversária, como é que atua, né, os pontos fortes, pontos fracos. Então existe uma reunião, né, com toda a comissão para mostrar aquilo. É uma preleção, na verdade, para entenderem como é que vai ser a parte tática em si, né? Mas no geral é isso, não tem muito segredo. Mas essa parte preventiva em si a gente faz sempre, tá? Mas não existe uma medicação, algo que se use antes ou não. Claro, às vezes algum atleta que está com uma dor mais crônica, a gente pode lançar às vezes um anti-inflamatório, usar um analgésico, para minimizar um pouquinho aquela dor que ele sente durante o jogo. Porque atleta, no geral, quase todos estão jogando em alto rendimento com dor. Nossa! Nunca tá o 100%. Nunca Gente, tá. olha, Não lá parece existe. que tá tudo bem. Não existe 100%. Não existe. É muito difícil você ter um atleta que esteja totalmente sem dor. Tá? Olha. Muito difícil. Porque mesmo aqueles atletas que estão na reserva, né, que não estão jogando o tempo todo, eles também estão treinando. Então, eles também estão treinando junto com a equipe. Tanto para ajudar a equipe, ou quanto para ajudar também quando tem um jogo, né? Aham. Então, na ausência de um jogador que é titular, ele vai entrar. Então, todos estão sobrecarregados o tempo inteiro. E é interessante que a gente vê, eles fazem um aquecimento antes, Sim, né? Tem um sim. tempo, tem o que deve ser feito antes de começar ali o jogo, né? O valendo. Esse tipo de aquecimento, isso vale para tudo quanto é esporte, né? Aham. Hoje a gente sabe, antigamente falava-se muito que fazer alongamento prevenia lesão, tá? Isso é uma inverdade. O que acontece é que quando você aquece, você previne lesão. Então, muito do efeito do alongamento, às vezes, é um efeito de aquecimento. Então, o que se faz antes é você fazer um trabalho de aquecimento e mobilidade. Então, muitos atletas têm a sua rotina específica. Você vai perceber que nem todos, às vezes, fazem as mesmas coisas. Tem alguns que gostam de fazer algum tipo de trabalho específico, eles fazem sozinhos, né, e outros gostam de fazer no grupo. E a gente deixa, às vezes, um pouco solto. Claro que existe uma parte que é feita junto, tá, da parte do aquecimento em si. Mas a parte de mobilidade articular, de soltura muscular, muitas vezes eles fazem, cada um faz sua série específica. Interessante. E como que é o equilíbrio isso junto com as comissões técnicas de
Que acho que também já se falou muito, não, quanto mais treino, mais carga, mais isso, mais rendimento vai ter. E a gente vê que não, precisa ter o descanso também pro atleta, como para qualquer outra pessoa aqui que faça uma academia durante a semana. Como que é essa conversa? Como que é essa organização de cronograma, de cargas? Como que se dá isso no dia a dia? Uma coisa que a gente sempre fala e que é importante é o seguinte, é que a recuperação, ela faz parte do treino. Tá? Então não é só treinar. Então se você treina e você não recupera, você não performa bem. Para você performar bem, você precisa recuperar. Então isso faz parte do treinamento, tá? Tanto é que antigamente não se estudava muito recuperação, né? Quando a gente fala em fisiologia e treinamento, estudava-se muito o treino, o efeito do treino, o efeito da carga em si na performance. Hoje existem grupos que estudam apenas recuperação, porque ele realmente faz parte, né, do treinamento. Então, esse encaixe, esse ajuste, ele é feito diariamente, tá? Então, existe, na verdade, um pensamento mais macro, que a gente pensa no grupo, ensina a programação dos jogos, do campeonato, tá? De uma Olimpíada, por exemplo. Então, existem ciclos. Então, a gente tem que pensar em microciclos e em macrociclos, tá? Pensando, às vezes, em 1 ano ou pensando em 4 anos. E a gente tem que encaixar os treinos pensando nisso aí. Mas a gente tem que olhar para o atleta individualmente também, tá? E aí existe uma carga interna que a gente chama, tá? Então, a gente pode medir isso diariamente. A gente pergunta para o atleta, como você chegou hoje em relação ao treino anterior? Você está sentindo bem? Você está com dor? Você está sentindo que está cansado? Então, tudo isso existem questionários validados na literatura científica para a gente ver como é que está essa sobrecarga interna. Como é que você respondeu ao treino de hoje? Foi muito cansativo? Tá? É um treino que durou 1 hora? Durou 1h30? Tá? Ele foi muito intenso para você ou foi pouco intenso? Então, esse ajuste fino, ele é feito diariamente e após, né, e antes cada sessão de treinamento. Tem que ser feito assim. Tá? Uma coisa é você pensar no grupo. A outra coisa é você pensar no atleta como um indivíduo. Tá? Então, a gente tem que pensar no grupo, mas a gente tem que olhar para o atleta também. Porque se você não olha para ele e você tratar ele como todos os outros, você vai lesionar aquele atleta. Tá? Então isso é muito importante. Falando de lesão, né? Se tivesse que escolher 3 pilares da prevenção à lesão, qual seriam? Eu falo isso para todo mundo, não só para o esporte, tá? Mas assim, quando a gente fala em pilares, tá? Para prevenir lesão e para ter saúde, eu acho que a gente precisa ter força, né? Pensando em exercício físico, né? Força é super importante, então fazer musculação é importante, tá? Exercícios com carga são importantes. Eu preciso ter uma resistência aeróbica boa, e aí entra, né, o que a gente chama de exercício, que é o cardio na musculação, né? Então você pode fazer ciclismo, você pode fazer natação, você pode fazer corrida, caminhada, enfim, tá? E flexibilidade. Eu acho que esses 3 pilares são muito importantes. Então, ter uma boa amplitude de movimento é muito importante. Eu dou sempre o exemplo do idoso, né? Aquele idoso que é frágil. Então, você imagina você hoje, quando você vai, né? É um exemplo clássico que a gente dá. Um idoso que ele quer pegar um objeto que está um pouco mais alto. Para você querer pegar aquele objeto, você precisa ter força para levantar seu braço. Você precisa pegar o objeto, que às vezes é um livro, alguma coisa pesada. Então, você precisa segurar aquilo. Você precisa ter equilíbrio. Porque senão seu corpo vai tombar para frente. Tá? Então são ajustes finos que a gente vai fazendo, né? Porque imagina só, um idoso cai pegando um livro numa prateleira. É catastrófico isso para ele. Né? E agora você leva isso para o atleta. Tá? A gente tem que ter equilíbrio, a gente tem que ter potência muscular, a gente tem que ter força, a gente tem que ter resistência aeróbica para durar muito. Porque senão a gente cansa rápido. Tá? Então é um outro extremo. Tá? Tem o extremo do idoso, que é frágil, e eu tenho o extremo do atleta, mas todos eles precisam da mesma coisa com doses diferentes. Né? É a dose que muda, mas todos eles precisam desses cuidados. E claro, entra um tanto de outras coisas. Né? Quando a gente fala em recuperação, a gente fala em sono, a gente fala uma boa alimentação, atleta precisa de carboidrato. Hoje todo mundo fala só em proteína, né? Exatamente. Todo mundo acha que é importante a proteína. Não. O suplemento mais importante para o atleta é o carboidrato. É o que não pode faltar. É a principal fonte de energia. E bons carboidratos. Arroz, pão, batata, as massas. Ele precisa disso. Né? A gente sempre fica olhando pra gente. Às vezes, eu tô com aquela gordurinha, eu quero perder. Né? Mas o atleta não.
Eu preciso que ele tenha energia para ele performar bem. Se ele não tem energia, ele não performa bem, ele lesiona. Eu preciso que ele durma bem. Né? E aí entra... A atleta tem vários problemas que a gente precisa lidar. As mulheres, por exemplo. Eu preciso entender que o ciclo menstrual dela pode interferir no rendimento dela. E eu preciso entender se, naquele período específico do ciclo menstrual, ela vai render mais ou menos. Eu preciso saber se ela quer menstruar ou não. Porque tem mulheres que querem menstruar, outras não querem. Né? Tem mulheres que às vezes ficam um pouco mais agressivas, né, em alguns períodos do ciclo menstrual. E isso é importante às vezes para uma luta, né? Ela se sente mais forte. Então eu preciso sempre individualizar e entender quais são as necessidades daquele atleta. Uau! Sensacional. Nossa, gente, vocês estão tendo uma aula aí com a gente, né? Pode até prestar medicina daqui a pouco. Lê, você tá Vestibular fazendo aí. cardio, Como não quero fazer outra tá faculdade, tá bom, uma só. fortalecendo, tá seguindo as Olha o dicas. tamanho do braço, tá doido? Ó, vamos para aquelas diquinhas, aquelas perguntinhas mais curtinhas? O que você Rapidinhas. acha? Vamos aproveitar o doutor aqui. Aquele ping-pong. Uma dica essencial antes do treino. Aquecimento. Acho que aquecimento é imprescindível. Sempre começar devagar e vai aumentando a intensidade, vai aumentando a carga. Isso resolve muitos dos problemas enfim, daquela pessoa que apenas faz um exercício para a saúde ou do atleta. Então, assim, aquecimento pré-exercício é bom. E a dica sempre é o seguinte: é sempre você aquecer aquele movimento que você vai fazer mais. Né? Então, se você vai pegar, por exemplo, alguma carga muito alta, faça aquele exercício com cargas bem levinhas, apenas para você movimentar aquela articulação. Tá? Então, Acordar ela. exatamente, acordar ela e evitar que ela lesione. E vem antes também a questão da hidratação, o horário da alimentação, né? É sempre importante a gente alimentar mais ou menos 1h30 antes do treino, sempre chegar bem hidratado, funciona igual motor. Pode fazer de jejum. Você pode fazer do jeito que você quiser, tá? Não tem problema. Eu acho que cada um, de novo, você precisa individualizar as coisas. Se você sente bem fazendo em jejum, ok, sem problema. Mas, no geral, a recomendação é você ter uma alimentação aí mais ou menos 1h30, 2 horas antes do treino. Para você dar um tempo de daquele alimento cair no estômago e ele começar a ser absorvido no intestino. Tá? Então, esse esvaziamento gástrico demora um tempinho. Principalmente se são alimentos mais sólidos, né? Ótimo, Você adorei. quer fazer uma consulta aqui. Pois é, vamos, gente, juntos. E o pós-treino, doutor Fabrício? O pós-treino, descanso. Né? Acho que é importante descansar. Mas mais importante ainda, e claro que vai depender da intensidade, desse volume de treino, né? Quanto mais rápido você repor o que você gastou, é melhor para você. Então existe uma janela ótima de absorção, que são mais ou menos 2 horas pós o encerramento da sua sessão de treinamento. Então quanto mais rápido você comer, mais rápido você vai recuperar e você vai repor os estoques de energia que você gastou durante a sessão de treino. Legal. E qual que é o erro mais comum que atrapalha a performance? Excesso de treino. Excesso de treino. Excesso e técnica errada, né? Eu acho que sempre quando você está pensando em esporte, a gente precisa ter uma técnica muito bem apurada. A técnica bem apurada melhora a performance e evita a lesão. Tá? Depois que você tem a técnica apurada, você vai aumentar volume, você vai aumentar a intensidade, vai aumentar a carga. Mas o mais importante é você ter uma técnica apurada. Tá? Isso é muito importante. Uma coisa que eu falo sempre, eu acho que é uma dicasinha que a gente pode deixar até para as crianças, né? Para os pais em si. Porque os pais, na verdade, muitas vezes eles anseiam que os filhos sejam o que eles não foram. Isso é muito comum com os pais. Né? Às vezes aquele pai gosta de futebol, o outro gosta de basquete. E muitas das vezes aqueles filhos vão ser direcionados para aquele esporte que o pai gostou. Transfere a responsabilidade. Exatamente. Porque eu falo, se eu não conseguir, talvez o meu filho vai conseguir. E eu vou me realizar. Porque ele é meu, né? Exatamente. Então, ele acaba sendo uma extensão de mim. Né? Mas assim, algo que é interessante, e eu sempre falo, isso vale para a vida, acho que vale para tudo. A especialização precoce ela é muito ruim para a criança. Tá? A criança precisa ter recurso. Quando eu falo de ter recurso, ela precisa nadar. Ela precisa saber nadar, por exemplo. Nadar é uma questão de sobrevivência, primeiramente. Então, ela precisa saber nadar, ela precisa saber saltar, ela precisa dar uma pirueta, tá? Ela precisa saber correr, ela precisa ter força, ela precisa ter habilidades motoras que elas são construídas em diversos esportes, não em um esporte só. E você já percebeu que, muitas vezes, aquele atleta que você gosta,
ele tem habilidades diferentes dos outros. E quando ele precisa de um recurso diferente, parece que ele tira da manga aquilo ali, né? Aquilo ele aprendeu na infância. Né? Ele aprendeu andando de bicicleta, ele aprendeu saltando, ele aprendeu fazendo as molecagens dele. E aí ele tira aquela carta da manga que é o diferencial dele em relação aos outros. Show. Um hábito simples que melhora o rendimento. Um hábito simples que melhora o rendimento? Eu acho que, acho que a dica, na verdade, é ter constância. Tá? A melhora do rendimento, ela vem com a constância, com a regularidade. Eu acho que isso é o mais importante, tá? Se você se propõe a fazer algo, faça, e faça com regularidade. Você não precisa ser o melhor do mundo, mas faça com regularidade e faça o melhor que você possa fazer naquele momento. Acho que é a principal dica que eu possa dar. Ótimo. Tem algum que é mais importante? Sono ou alimentação? O que pesa Ou é mais? uma junção dos dois? Não existe, a gente não pode falar que eles são mais importantes. Acho que todos são muito importantes. Tá? Sono faz parte da recuperação. Alimentação faz parte da recuperação também, né? Se você não está bem alimentado, você não performa bem porque você não tem energia, né? Se você não dorme bem, você não está bem recuperado e você também não vai ter energia suficiente, tá? E o sono, além dessa recuperação física, existe uma recuperação mental também. É durante o sono que você organiza tudo que você aprendeu. Então, aquela organização, né, daquele componente mais cognitivo que você aprendeu durante uma sessão é organizado durante o sono. Então, o sono, ele é super importante, tá? Hoje a gente estuda muito o sono e a relação do sono com o exercício físico. Quem dorme bem, recupera bem e performa bem. Isso é fato. E qual que é o tempo mínimo de recuperação? Qual que é o tempo ideal, né? De novo, a gente precisa individualizar isso aí, tá? Tá. Não existe uma regrinha fixa. Mas, no geral, tá? A grande maioria da população precisa de aproximadamente 7 horas e meia, 7 horas e 40 de sono para ter uma boa recuperação. Alguns precisam de menos, outros de mais, mas essa é uma média. Tô Lê? precisando melhorar o meu sono. Você não tá dormindo isso, não? Trabalhei demais. Em relação à dor, você comentou, né, Dr. Fabrício, antes que nenhum atleta treina 100%, sempre tem alguma dorzinha ali. Mas não necessariamente só para o atleta de alto rendimento, para as pessoas mesmo que fazem atividades físicas cotidianas, rotineiras. É bom treinar com dor? Faz parte também disso ou não? Por não ser de alto rendimento, teve uma dorzinha, já é melhor procurar um especialista? Não, a orientação é assim, dor durante o treinamento tá errado, tá? A gente tá falando de atleta porque atleta sempre tem alguma sobrecarga maior, ele vive inflamado, vamos dizer assim, então ele muitas vezes está trabalhando com dor. Não é o ideal, tá? Mas enfim, isso faz parte da vida do atleta. A gente tem que tentar ao máximo minimizar isso aí. Para quem não é atleta, se você está praticando algum exercício físico e você está sentindo dor, procure seu médico, tá? Dê uma avaliada, porque se você continuar, você pode progredir e piorar muito essa lesão que já está porque assim, provavelmente ela esteja numa fase inicial, tá? E muitas vezes aquela lesão vira uma lesão cirúrgica, tá? Que é algo que você não quer. Então assim, treinar com dor não tá certo, tá errado, tá? Se você começou a treinar, tá com dor, procure seu médico. Uma coisa é você ter uma dor muscular tardia, tá? Então você deu uma sobrecarga maior naquela sessão de treinamento e você ficou um pouco dolorido, mas aquela dor, aquela dor gostosa, né? Que não tô com a dor no cotovelo, tô com a dor no joelho, não, é uma dor no corpo como um todo. Essa dor é o quê? Ela vai passar, tá? E ela depende muito da sobrecarga que você deu naquela sessão de treino, tá? Mas aquela dor que você tá praticando e sempre tá sentindo uma dorzinha que tá incomodando, principalmente nas articulações, procure seu médico. Alguma coisa está errada. Excelente. Um conselho para quem quer evoluir com segurança. Primeira coisa, acho que é sempre aprender a técnica correta, né? A gente até comentou isso aqui agora há pouco. Então, sempre começar com cargas baixas, sempre. Então, aprenda primeiro a técnica correta daquela modalidade esportiva que você esteja praticando. A partir daí, você vai evoluir. Tá? A gente vê muito, né, comentando, o pessoal tem esse julgamento de que, por exemplo, o CrossFit, né, que é algo que cresceu muito nos últimos tempos, que o CrossFit lesiona muito. Isso é uma inverdade. O que lesiona muito é uma progressão incorreta daquela carga. Tá? Então, toda vez que você vai querer se igualar ao colega seu do lado, né, aquele atleta que está do lado, e você não tem a capacidade ainda, o seu corpo ainda não está
né, preparado para receber aquele volume de treino, aquela carga, você vai se lesionar, tá? Então, sempre você vai treinar pensando em você, não pensando em ficar igual ao outro. Então, a progressão é sua, não é do outro, né? O corpo é seu, não é do outro. Então, isso é muito importante, porque todo mundo vai na academia ou pratica esporte, ele sempre está querendo acompanhar o outro do lado. Não faça isso. Você vai errar e você vai lesionar, tá? Comece sempre lento, né? De preferência com 0 carga. Aprenda a técnica correta e vá progredindo carga lentamente. Não tem pressa de nada. E outra, não use esteroide anabólico. Tá dada a dica. Não use esteroide anabólico. Assim, todo mundo fala, mas eu uso, que é muito bom, que aquilo, que me dá resultado. Claro que dá resultado, tá? Esteroide anabólico, ele vai te gerar um ganho de massa muscular mais rápido, de força mais rápido. Mas existem vários problemas e vários efeitos colaterais relacionados ao uso do esteroide. E ele não tem a ver com o tempo de uso, com a dose, tá? Cada um responde de forma individual. É importante salientar que esteroides anabólicos são relacionados com infarto do miocárdio, trombose, AVC, câncer. Então, são vários problemas que não se citam nas academias, né? Só se vende a solução, vende o benefício. Mas o que a gente recebe no consultório é a outra ponta, né? É aquele atleta que às vezes está com depressão, ele está viciado naquilo e não consegue retirar mais, tá? Câncer de testículo, de novo, trombose, câncer, insuficiência cardíaca. Imagina você pratica academia todos os dias e em um belo momento você infarta. Aquele coração que você tinha antes, que você conseguia fazer tudo, você não consegue fazer mais. Um atleta jovem, né, uma pessoa jovem, de 40 anos de idade. Tudo isso em função do uso do esteroide, né? As pessoas acham que eu ganho massa muscular, mas você não entende que o coração também é um músculo. Ele também está recebendo aquele esteroide, aquele hormônio ali. Ele está fazendo efeito local também. Então isso aí é uma coisa, enfim, que eu sempre falo no consultório, eu faço questão de falar. Muitos, às vezes, me procuram no consultório, querendo que eu faça um acompanhamento. A primeira coisa que eu falo sempre, deixo muito claro, eu não prescrevo, tá? Se você quiser vir aqui para tratar, para eu te acompanho, tá? Mas sabendo o que eu sei sobre os malefícios, eu não posso te prescrever. A longo prazo, né? O pessoal pensa só no curto prazo, mas a longo prazo... É resultado A curto prazo, a longo prazo, sempre vai ser. A gente tem que pensar sempre em exercício físico, tá? Para vida. Exercício físico é para vida, tá? Ele é um meio para você atingir um fim que ele é eterno, né? Enquanto você viver, ele vai trazer benefício para você. Né? Você vê hoje, né, como a gente olha para os nossos avós antigamente, olha para você ver uma pessoa de 40 anos, 50 anos de idade hoje, como é diferente, né, daquela época, né? E muito disso é de uma alimentação melhor, né? É da prática do exercício físico. Hoje a gente fala muito isso, né? Os jovens hoje, claro que a gente vê um outro lado, mas muitos dos jovens hoje estão se conectando com grupos, né? Então a gente vê jovens participando de grupos de corrida, grupos de academia, né? Isso é muito legal, porque você tira aquele hábito que a gente tinha antigamente, que era só encontro para tomar cerveja. Você tem visto essa geração um pouco mais nessa linha saudável? Tenho. Eu acho que é muito legal isso aí, sabe? Dessa formação desse tipo de grupo para o exercício físico, não para a bebida alcoólica. Né? Eu acho que é muito legal. Eu acho que essa é uma geração, claro, ela tem prós e contras, mas já acho que esse tipo de comportamento dessa geração é muito legal. Tá? Que é uma coisa que a gente não via muito na nossa geração. Lê, tá acabando. Não, eu acho que dá pra continuar mais, né? Não? A gente paga outra hora de consulta. Vamos pagar mais uma. Tá acabando e você vai fazer aquela perguntinha? Eu vou, né? Deve ter alguma coisa. Então tá bom. Não, então vai. Assim, o povo gosta, né, doutor Fabrício? O povo ama. Tem alguma história legal, não precisa nem ser engraçada, né, de bastidor, nem isso, mas alguma história com algum atleta, em alguma competição, ou alguma coisa engraçada, diferente que teve, assim... Não necessariamente voltada só para a área da saúde com você, mas às vezes pode ser também algo diferente que teve. Você construiu, né? Você conseguiu chegar na seleção brasileira também. Tem uma história que, assim, eu tava pensando aqui, agora enquanto você tava perguntando, eu tava tentando lembrar de alguma coisa aqui, mas tem uma que foi muito engraçada. Quando eu tava ainda, né, na residência médica, a gente teve a oportunidade de acompanhar, fiquei uns 3 anos com a seleção de basquete, a seleção de base de basquete,
E acompanhei também uma época a seleção adulta de futsal de cegos. Perdão, de futebol de cegos, né? E aí nós fomos numa das viagens, essa viagem foi para o México, né? Então a gente saiu do Brasil, fomos para a cidade do México. Da cidade do México, nós fomos para o interior do México. Não me fugiu o nome agora da cidade, mas daqui a pouco eu lembro. Enfim, pegamos um avião desses bimotores menores, né? Teco-teco. E aí você imagina aquele dia, né? A gente tem muito a gente chama de turbulência de tempo seco, né? De tempo aberto, que você tem muitas térmicas, né? E o avião ele balança muito, daí ele vai subindo, ele balança muito. E aí eu tava sentado de um desses atletas, né? Tava do meu lado, né? 2 poltronas de cada lado do avião, e o avião indo. A hora que o avião começou a subir, ele pegou na minha mão. Deus é mais. Porque você imagina a situação, assim, ele não tá conseguindo enxergar o que tá acontecendo. Ele só tem aquela sensação daquele balanço, né? Então foi... Valete, tá chegando a hora. Isso. Foi bem engraçado. Agora, recentemente também, a gente estava lá no Pan-Americano, no Paraguai, né? E eu acabei ficando numa cidade menor, né? Uma subsede. E aí perguntaram pra gente, vocês querem voltar de ônibus, né? Era uma viagem de 6 horas de ônibus para voltar para Assunção. E pra depois a gente voltar pro Brasil. Vocês preferem voltar de avião? A grande maioria falou, a gente prefere voltar de avião, né? Vai ser mais rápido, né? E aí, beleza. Aí chegamos no aeroportozinho, era uma área já, eu achamos aquilo meio estranho, o pessoal anotando no papel quem que ia embarcar, quem que não ia, né? E aí o pessoal do marketing, né, da assessoria de imprensa, todo meio apreensivo, né? Porque eu não viajo, né? Eu não viajo. Dá pra ir no ônibus aí? Dá pra ir no ônibus ainda, né? E aí, cara, aqui a gente chega, vem um militar da aeronáutica do Paraguai e chama todo mundo pela listinha de papel, né? Fulano, vamos? E a hora que a gente chega, cara, e entra no pátio, desce aqueles aviões, cara, meio de paraquedista. Putz. E aí todo mundo entra, eu entrei, e você olha pra trás, cara, tem aquele compartimento aberto, assim, ó, a porta atrás sobe, e ela fica meio aberta, então você consegue ver a parte de trás do avião aberta. Deus que... Né? Não tem climatização no avião. E aí, beleza, acabou, e o pessoal entrando, gente, mano, vai caber todo mundo aqui, não, e entrando, gente. Aí fechou as portas. De repente, tem 2 caras em pé no avião, um tomando um chimarrão. Mas vocês vão em pé no avião? Eu falei, não, a gente vai em pé. E decolou em pé. E pousou em pé. Do mesmo jeito. Os caras estavam acostumados já. Sem climatização, né? Super quente embaixo, vai subindo, fica gelado lá em cima. E foi assim. Não, que bom que você tá aqui, Mas que foi bem sobreviveu, tá tudo certo. Eu ia no ônibus. Nem... emoção. Eu ia no ônibus. Mas que bom, porque o Praia ganha muito com a sua presença. Graças a Deus. Voltou só em estado. Mas, doutor, muito obrigada. Eu Obrigado acho que pelo a gente convite. teve muitas dicas aqui, né? Consulta. Quem assistiu o podcast vai pegar muitas dicas legais, sem dúvida. E a gente agradece muito por você compartilhar um pouquinho do seu conhecimento conosco. Obrigada. Eu que agradeço. Por estar Obrigado pelo convite mais uma vez. Com certeza. E assim, eu fico até pensando o que o doutor Fabrício, praianinho, imaginaria hoje, né, do doutor Fabrício, médico do Praia, com a família toda tendo uma história muito bonita dentro do clube, que com certeza a gente consegue trazer de volta aqui para contar mais histórias, tirando um pouco o lado médico da medicina e falando um pouco mais do lado Fabrício como pessoa. Então, obrigado por tirar um pouquinho do seu tempo e conversar com a gente. Eu te agradeço. Mas o que você falaria para aquele menininho lá atrás? Cara, eu acho que é um sonho realizado, assim, a gente, né, de conseguir estar onde que eu tô, de estar de alguma forma relacionado a uma história da minha família, né? O meu avô foi presidente do Praia, a gente viveu desde menino aquilo lá, eu brinquei muito naquele clube, né? Então, acho que é um orgulho, né? De poder contribuir, né, profissionalmente, né, com um clube que a gente tem uma relação tão íntima, né, que fez parte tanto da nossa história. E um legado tão bonito. Não, é demais, assim, a gente, assim, eu sou fã do meu avô, eu sou fã do meu pai, né, acho que existe um respeito muito grande por todos eles ali dentro do clube, né, não pelos profissionais que eles são, mas por uma questão até pessoal, né, acho que eles são muito queridos ali, né, eu espero que quando eu tiver mais velho eu seja tão reconhecido, não pela parte profissional, mas pelas pessoas que eles são e que foram, né? Eu acho que isso é o mais importante. Com certeza. Palmas! Parabéns! É verdade, põe história. Tem moral. Tem moral.
Obrigada mais uma vez. E a gente vai Obrigado. encerrando aqui mais um episódio Papo de Praia, que foi maravilhoso. Gente, já sabe, né, Lê? Vai lá, dá a dica, vai, menina. Curte, compartilha, ativa a notificação do sininho, se inscreve no canal e as outras Exatamente. redes sociais. O Instagram, gente, @Praia Clube Oficial. TikTok, Twitter, X, né, agora. Também, né? X, Vamos fazer o seguinte? A gente se vê na próxima terça. Combinado? Combinado. Beijo, Tchau, gente. Valeu. Tchau.